Bom, direto à notícia. E mais uma vez Lula procurando problema com os Estados Unidos. Avião russo que saiu de Brasília pousa na Venezuela. Paulo Bilischi postou sobre isso. Avião militar russo entra no Brasil sem autorização prévia do Congresso. Fica escondido na base da FAB, depois vai para Colômbia e Venezuela com um transponder desligado. O Quebrando Falácias fez um post falando a respeito desse avião que pousou no Brasil. Vamos falar um pouco sobre isso. O que se sabe sobre o mistério do avião russo que esteve em Brasília sem autorização do Congresso? Um avião misterioso e um pouso inusitado. Um avião cargueiro russo, operado pela empresa sancionada pelos Estados Unidos, pousou no aeroporto de Brasília e gerou grande curiosidade. O avião, que pode transportar equipamentos militares pesados, utilizou a pista e logo foi levado para a base aérea, ficando isolado. Sua presença sem autorização do Congresso Nacional causou desconfiança e revolta entre os parlamentares e especialistas em segurança. Bom, a alegação que deram do desgoverno Lula é que o modelo registrado é diferente do que foi sancionado, mas a empresa desse avião russo é a empresa que foi sancionada pelo governo dos Estados Unidos. Não recebemos nenhuma informação do governo. O deputado federal General Girão e outros parlamentares expressaram revolta, pois a presença do equipamento militar em território brasileiro exige autorização do Congresso. Eles souberam do avião pela imprensa e a falta de comunicação por parte do governo levantou sérias questões sobre soberania e segurança nacional. Coincidência ou não, o pouso ocorreu um dia após a ligação entre o presidente Lula e o ditador russo Vladimir Putin. O Planalto afirmou que a conversa foi sobre cooperação entre os países do bloco BRICS, mas a proximidade dos eventos levantou suspeitas. O caso foi comparado à autorização em 2023 para que navios de guerra iranianos atracassem no Brasil, o que causou atrito com os Estados Unidos. E esse episódio desse avião russo poderá causar outro problema diplomático com os Estados Unidos, porque essa empresa, ela sim foi sancionada pelos Estados Unidos. E o Brasil permite que esse avião venha pousar aqui no Brasil, não revela o conteúdo da carga e simplesmente esse avião pousa na Venezuela. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, revelou que a autorização de operação da empresa Aviacom Zitotrans expirou em abril de 2023. Apesar disso, a agência encontrou registros de sobrevoo e pouso nos sistemas. A Força Aérea Brasileira, FAB, confirmou a passagem da aeronave, mas não deu detalhes sobre a carga ou a tripulação. Funcionários do aeroporto informaram que não houve demanda para carga ou descarga do terminal. Destino das cargas suspeitas. O avião, com capacidade para transportar até 60 toneladas de carga e 145 soldados, fez sua última parada antes de Brasília, na Guiné. Esse aeroporto tem sido usado pela Africa Corps, um grupo mercenário ligado ao governo russo, para distribuir armamentos no continente africano, aumentando a desconfiança sobre a missão da aeronave no Brasil. Vigília e mistério na base aérea. Enquanto a tripulação russa ficou isolada na base aérea, apaixonados por aviação faziam vigília no terminal de passageiros. De longe eles conseguiam ver a cauda do avião. Militares da FAB, abordados pela imprensa no local, afirmaram ter conhecimento da aeronave, mas disseram que não é sigilo, mas não podemos falar sobre ele, aumentando o mistério. A FAB não divulgou o conteúdo da carga e destacou que apenas o operador do voo tem conhecimento do material transportado. E o que eles declararam? O nosso trabalho é controlar o espaço aéreo, não a carga. Esse foi a explicação de um integrante da cúpula da FAB. Mas, segundo o militar, o pouso do cargueiro russo no Brasil não faz parte de nenhuma operação militar conjunta entre os dois países. Então, esse é um problema. Um novo problema causado diplomático que Lula está causando com os Estados Unidos, buscando mais um problema, e é misterioso o que teria de carga desse avião que pousou aqui, foi para a Venezuela. Não se sabe, não foi revelado, e o Congresso não ficou sabendo e não autorizou que esse avião viesse para o Brasil. Caso semelhante aconteceu com o navio de guerra
iraniano que atracou no porto do Rio de Janeiro. O Brasil deixa navio de guerra do Irã atracarem no Rio de Janeiro e irrita os Estados Unidos. Embarcações mega equipadas fazem parte da frota de guerra do Irã desde 2021. Diplomacia com o governo iraniano foi destaque nos prévios governo Lula. Ou seja, sempre tendo amizade com terroristas. E isso, na época que Bolsonaro veio querer alertar, foi proibido de falar a respeito. No início de fevereiro, às vésperas de uma visita do presidente Lula ao líder dos Estados Unidos, na época era o Joe Biden, em Washington, o brasileiro cedeu à pressão dos americanos e recusou um pedido do Irã para que 2 de seus navios de guerra atracassem no Rio de Janeiro. Um mês depois, e também passada a viagem de Washington, Lula voltou atrás e deu permissão aos navios de guerra iraniano para atracar no Rio de Janeiro. As embarcações ficaram estacionadas no Rio de Janeiro dia 26 de fevereiro de 2023. A presença dos navios de guerra incomodaram os Estados Unidos, que buscaram estreitar os laços com o governo Lula. Em uma coletiva de imprensa, em 15 de fevereiro de 2023, a embaixadora dos Estados Unidos, na época, Elizabeth Bagley, ela pediu ao Brasil que não permitisse que os navios atracassem. Ela disse o seguinte: no passado, esses navios facilitavam o comércio ilegal e atividades terroristas e também foram sancionados pelos Estados Unidos. O Brasil é uma nação soberana, mas acreditamos firmemente que esses navios não devem atracar em lugar nenhum, disse ela. E é interessante que, assim como na questão do avião russo, esses navios de guerra iraniano, eles atracaram no porto do Rio de Janeiro. Nos 2 casos, o desgoverno Lula não quis revelar o que foi levado no navio de guerra iraniano ou que trouxeram nesse navio de guerra iraniano, assim como não disseram o que levaram no avião russo ou o que deixaram no avião russo. Esses 2 episódios são episódios que causam problema diplomático com os Estados Unidos. E culpa de quem? Culpa do desgoverno Lula. Deixe o seu comentário. Se inscreve no nosso canal, curta, comente, compartilhe o vídeo, pois assim estará ajudando nosso canal a crescer. Vídeo novo todos os dias. Não deixe de ver a dica que deixei no primeiro comentário.